Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Ok, gravando. Gama, pode apresentar. Gama. Sim. A gente tem o prazer hoje de contar com o Dr. Caio, que é a nossa referência em patologista das doenças do fígado, e com o Bruno, que é um aluno da especialização e que vai estrear na apresentação dos casos clínicos da sessão de terça-feira, e é um prazer tê-lo, porque ele é uma surpresa muito boa, uma dedicação, um empenho, uma vontade de aprender e de se dedicar ao estudo da hepatologia, tendo na coordenação nosso mestre, doutor Eduardo, que vai conduzir, como sempre, aí, o percurso desta sessão clínica. Então, a gente agradece a presença de todos e vamos ser felizes. Boa noite, gente. Eu sou o Bruno, sou especializado no hepato. Hoje eu vou trazer um caso bem interessante, do ambulatório do Dr. Gama, para a gente poder discutir um pouco a respeito. Trata-se de uma paciente de 48 anos, feminino, caucasiana. Ela é natural de São Paulo, procedente de Osasco, professora, tem um filho, um parto cesáreo. Eu vou falar um pouquinho da história clínica dela, que ela inicia bem antes dela ter chegado para a gente. Em julho de 2024 foi a primeira consulta dela com a gente. Ela veio encaminhada da gastrocirurgia, da Escola Paulista mesmo. Em 2018, ela iniciou um quadro de dispepsia e uma dor em andar superior do abdômen, de início súbito, e, segundo ela, essa dor se manteve por vários meses. Isso, de início, há cerca de 8 anos, né? Essa dor, por vezes, ela era desencadeada e intensificada com a alimentação. Mas, quando perguntada, ela não sabia referir quais alimentos desencadeavam o quadro, se tinha alguma coisa específica ou era qualquer alimento. Era uma dor do tipo em queimação, que localizava no abdômen superior e era mais intensa na região epigástrica. Os sintomas associados, ela referia apenas náuseas, e quando perguntada ativamente, ela negava vômitos, sudorese, lipotímia, negava soluços. Ela, então, iniciou o acompanhamento com um gastro externo e fez alguns exames, e, segundo ela, nesses exames, eles evidenciaram hepatosplenomegalia e colelitise. Enquanto ela estava fazendo esse acompanhamento com o gastro, ela teve um episódio súbito de uma dor intensa e procurou o pronto-socorro, onde foram feitos alguns exames laboratoriais e exames de imagem. Aqui a gente tem os exames admissionais do pronto-socorro. Nesses exames, a gente vê que tem uma leucocitose, um desvio à esquerda, até bastões, uma plaquetopenia, 110.000, aminotransferases um pouco aumentadas, as canaliculares também um pouco aumentadas, um PCR bastante aumentado, as bilirrubinas aumentadas, as custas de indireta e uma função renal normal. E só com esses dados, teriam alguma hipótese diagnóstica, alguma coisa? Vamos ver quem quer falar hoje aqui. Caroline. Caroline está... Caroline não está respondendo, vamos ver quem... Professor, estou dirigindo, professor, só um pouquinho, tá? Tá, não, depois a gente pede para você falar.
Então eu vou pedir para a Marina, que está com saudade de participar da reunião. Oiê, boa noite, doutor. Bruno, só para entender, então, é uma mulher de 48 anos, com uma dor abdominal crônica, né? Parecia uma dispepsia, e aí ela evolui com uma hepatosplenomegalia com piora da dor súbita? Sim, ela teve uma piora da dor súbita quando ela procurou o pronto-socorro. Tá. De antecedentes pessoais, era só a cirurgia a cesariana? Ela tem outra comorbidade conhecida? Ela não tem nenhuma comorbidade. Nem uso de medicação contínua? Não faz uso de medicação contínua. De histórico cirúrgico, ela tem esse parto cesárea e depois ela realizou uma esterectomia por conta de um mioma que estava causando uma metrorragia. Tá, bom. O quadro de dor abdominal súbita com hepatomegalia, né, dolorosa, acho que faz a gente pensar primeiro em Budd-Chiari, né? Mas a paciente não ficou ictérica, teve uma elevação ali leve, né, de transaminases. Ela tem essa colelitíase aí crônica, né, que não pode ser também da dor, ela pode ter feito uma colicistite aguda, mas não vejo como encaixaria a hepatosplenomegalia. Acho que de inicial, eu penso primeiro, acho que só em Budd-Chiari, avaliar alguma trombose também, né, ali, aguda. De porta também poderia dar isso. Acho que solicitaria um ultrassom, nível de pronto-socorro, para investigar um pouco melhor. Avaliaria também se tem algum histórico de infeccioso, se ela fez alguma viagem, se pode ter alguma infecção recente, se ela teve algum sintoma viral, um sintoma respiratório. Vou poder pensar aí em causa infecciosa também para essas alterações. Então, acho que prosseguiria primeiro com o ultrassom, doutor. Posso continuar? Espera um pouquinho que eu já só estou... Tá, eu pego aí, Lão, quando acabar. Tá bom? Beijo, tchau. Oi, gente. Alguém quer complementar a Marina? Eu só chamou bastante atenção, né, Marina? Desculpa, pode voltar para mim os exames laboratoriais, que eu não vi feito. Era uma transaminases um pouco elevadas, hemograma normal, uma plaqueta mais baixa, né? Agora que eu vi plaquetopenia, ela pode ter, com essa hepatospleno, prosseguir com ultrassom mesmo, para avaliar se tem alguma trombose, né? De veia porta, se ela pode estar fazendo ali um quadro de hipertensão portal, né? Por algum outro motivo, não cirrótico, com essa elevação. Também tem aumento de canaliculares. Bilirrubina. E chama atenção que é o quadro agudo da dor, né? Provavelmente mais intenso do que ela estava tendo. Uhum. E ela está com um leucograma, com leucocitose, com bastão aumentado. E ela tem uma proteína C reativa muito alta, né? Eu acho que com as enzimas focadas, acho que ela está com alguma intercorrência que parece ser um pouco diferente do quadro dispéptico que ela tem, né? Mas acho que pensar, acho que no quadro vascular, eu acho que é importante. Alguém quer pensar em alguma outra possibilidade? Pode ser infecciosa também. Infecciosa também. Mononucleose, ver se ela teve algum histórico de viagem recente, não sei. Eu acho que vai aumentando as hipóteses diagnósticas, né, Marina? Tá? Eu acho que se ninguém quer perguntar, eu vou perguntar para o doutor Gama o que ele pensou lá. Doutor, essa bilirrubina indireta alta, tá fazendo alguma hemólise, alguma coisa? Mais uma hipótese, né? Não sei qual que é acho que é o único exame que ela tem, né? Que é essa hiperbilirrubinemia às custas de indireta. E não tem mais, pelo menos não tem uma hemoglobina um pouco baixa para a gente achar que ela está hemolizando agudamente, né? Mas é uma possibilidade também, né?
E aí, Gama, você que está... Como é que Sim, você pensou nesse momento? na verdade, essa paciente a gente a viu agora na última consulta com o Bruno, né? E ó, a gente está olhando a paciente já com uma definição diagnóstica nesse momento, e essa história do passado, né, que traz aí aquele quadro de dor abdominal que levou ela algumas vezes ao pronto-socorro, e nesse momento ela retorna ao pronto-socorro por agudização daquele quadro de dor abdominal, associado a essas alterações laboratoriais que aqui se encontram, né? Infelizmente aqui a gente não tem, né, amilase, não tem lipase, né, porque seria importante naquele momento da dor abdominal aguda numa mulher, né, de 40 anos de idade, eu não sei, não lembro do IMC dela, mas lembro dela, eu acho que ela era um pouco ou sobrepeso ou obesidade grau 1, né, de pensar na possibilidade que aquela dor abdominal que levou aquela paciente ao pronto-socorro pudesse corresponder a um quadro de dor abdominal aguda, e no diagnóstico diferencial, pancreatite aguda, colelitíase com colecistite entrariam nos diagnósticos diferenciais, ela toca enzimas, né, AST, ALT, mas aí vem uma informação que é importante, que o relato lá do exame de imagem, ou do exame físico, não lembro agora, de hepatosplenomegalia, né, numa paciente que faz um quadro de dor abdominal aguda. Então, a ideia que a Marina levantou da possibilidade de uma trombose no sistema porto-mesentérico, ela é absolutamente real, não é? E aí, nesse momento, esse quadro, não é, inflamatório poderia justificar essa leucocitose, poderia justificar essa PCR, não é? E, claro, dentro desse contexto, a gente tem que colocar os diagnósticos diferenciais aí nesse quadro de dor abdominal aguda. Isto pode corresponder a uma doença aguda inflamatória pancreática, isso pode corresponder a um quadro de... Né, já tinha o diagnóstico prévio de colelitíase, ela complicou com colecistite aguda nesse momento. Os dados do exame físico para aquele momento a gente não tem em mãos, mas eu acho que inicialmente essas impressões diagnósticas entrariam em vigor, né? E aí, se a gente olha essa mulher de 40 e poucos anos com um quadro de hepatosplenomegalia, plaqueta de 110 mil, é pertinente a gente pensar que ela possa ter uma hipertensão portal, né, e que a hipertensão portal possa ser o fator determinante para que ela tenha maior risco de trombose no sistema porto-mesentérico. Então, esses diagnósticos diferenciais eu acho que vão se somando e vão enriquecendo aí a impressão diagnóstica do que poderá vir no futuro, né? Mas em relação ao quadro meio crônico, dispéptico, você acharia que esse seria uma complicação disso que ela vem tendo, ou seriam coisas duas? Eu acho que são coisas se a gente olhar depois retrospectivamente, talvez a gente consiga até encontrar um elo entre uma coisa e outra, né? Mas eu acho que o momento mais marcante para a gente elaborar uma impressão diagnóstica é esse quadro mais agudo que faz com que ela chegue, não é, ao pronto-socorro com aquela dor abdominal mais intensa e faz esses exames aí complementares, não é? Porque a dispepsia por si só, né, a não ser que ela tivesse, obviamente, aí uma complicação, né? Imagina que a gente estivesse falando de uma paciente com uma doença ulceropéptica e essa dor abdominal aguda que levou ao pronto-socorro pudesse ser, né, uma úlcera perfurada, mas no mundo atual de hoje a gente raramente vê um quadro desse, né? Na era do H. pylori tratável e curável, né, a gente não vê mais úlcera péptica perfurada, né? Então, esses diagnósticos, obviamente, acho que ficam assim periféricos. E eu acho que o raciocínio mais forte fica aí dentro desse contexto, juntando os sinais e sintomas, principalmente os sinais físicos, né, da presença de uma hepatosplenomegalia, com o laboratório que o Bruno mostrou ali, de transaminases tocadas, um componente ali colestático de FA e gama-GT, né, plaqueta de 110 mil, e aí ela pode ter feito um evento agudo que justifica o quadro, a resposta inflamatória que ela tem de leucocitose e PCR alterada. Bruno, essa ultrassonografia que ela... A primeira coisa que ela contou, provavelmente foi por conta da ultrassonografia, que ela tem uma hepatospleno e uma colelitíase. Você sabe se essa ultrassonografia foi feita nesse quadro agudo? Nesse quadro agudo, pelo relato dela, foi feita uma tomografia.
O relato que E ela foi trouxe feita a é milase e a lipase que o Gama pediu? Então, não tem descrito no prontuário, eu procurei, eu até pedi para ela me mandar os exames dela, não achei em lugar nenhum. Tá. E você vai mostrar o resultado da tomo que ela trouxe? Vou mostrar o relato do resumo de alta dela. Tá. Não tem o laudo oficial. Alguém pensou em mais alguma coisa? Guilherme está na reunião. Ô, doutor Eduardo, Bom, eu acho que eu ficaria realmente com as hipóteses de uma doença vascular ou de uma colecistite complicada mesmo. Acho que o que é mais sugestivo para o quadro, né? E vale lembrar que essa paciente pode ter outras coisas, né? Assim, a gente não precisa fechar o diagnóstico numa coisa só, né? Ela pode ter uma doença hepática crônica superajuntada com outro fenômeno. quando estava contando, eu até pensei realmente numa úlcera péptica que pudesse estar complicando, perfurando em cima do pâncreas, com um quadro meio de pancreatite satélite pela dor intensa. Mas, pelo jeito, não foi isso, né, Bruno? Vamos em frente? Ah, Alguém quer também opinar? Obrigado, Guilherme. posso prosseguir? O Antônio não está presente, doutor Eduardo? O Antônio está presente, eu não sei Tá. se ele quer falar. Hoje ele deu uma aula belíssima de porfiria aguda intermitente, ele deve estar empolgado para... Pessoal, não acho que dessa primeira parte foi tudo bem colocado, né? Acho que realmente não penso em nada diferente, não. Olá, Bruno. Vamos. Aí, junto dos exames laboratoriais, ela fez uma tomografia de abdômen, tá? Essa imagem é apenas ilustrativa, tá? Não é a tomo da paciente, ela não conseguiu me passar, tá? E no laudo não oficial, a descrição do resumo de alta dela, descrevia como hepatosplenomegalia e a presença de cálculos biliares, tá? Era só essa a informação que tinha. Então, ela foi submetida com a licitectomia videolaparoscópica e, durante o procedimento, foi identificado os sinais de hepatopatia crônica, além da hepatosplenomegalia referida anteriormente. Então, foi optado pela biópsia hepática no intraoperatório e ela apresentou um sangramento vultuoso após a realização da biópsia e a cirurgia teve que ser convertida à aberta. O paciente precisou ficar em UTI, precisou de transfusão de sangue e tudo mais, mas ficou estável e foi tudo bem. Aí tem alguns detalhes. Essa paciente, ela tinha realizado ultrassom com Doppler e uma endoscopia antes do procedimento cirúrgico. Só que ela não tinha informado isso ao cirurgião, ele não tinha conhecimento desses exames. Essas imagens são só ilustrativas, mas elas mostram exatamente as alterações que ela tinha. Mostra uma trombose completa da veia porta e uma transformação cavernomatosa da veia porta. Tá? Tinha também uma endoscopia, também essa imagem ilustrativa, é uma imagem da internet, tá? Mas mostrando que ela tinha sinais de gastropatia hipertensiva leve e varizes de esôfago. Tinha varizes de grosso calibre, uma, e varizes de médio calibre, tinha 3. Aí... E aí, Marina? Bem, doutor, acho que justifica, então, né, uma trombose de veia porta. Acho que agora a gente caberia investigar a causa. Justifica, assustei quando ele contou que tem sinais de hepatopatia crônica, né, no ultrassom, no laudo da tomografia. Mas eu acho que a trombose de veia porta, como é crônica, ela pode cursar, né, com esses achados. Agora, acho que investigar a causa. Ela falou que já teve
já foi submetida a cesárea, né? Mas ela já teve algum aborto antes, ela tem antecedentes de trombose em outros locais, que investigar principalmente distúrbio mieloproliferativo, né? Polistemia vera, investigar a trombofilia, deficiência de CNC, S, mutação fator 5, etc. E neoplasia. Acho que agora cabe a investigação. E aí fica também até o quadro da dor aguda, que não costuma acontecer, né? Mas acho que, no caso, seria dor aguda se ela tivesse se fosse uma trombose aguda, né? Daí uma causa infecciosa, com pressão externa. Mas eu acho que investigaria inicialmente de trombofilia mesmo. Tá. A dor, então, não pareceu ser uma coisa da trombose aguda. Não sei se o Bruno tem informação do anatopatológico da vesícula, se a vesícula estava inflamada, era uma colicite crônica calculosa e a vesícula foi para o balde. Tem o anátomo também, mas aí eu vou deixar para o Dr. Caio falar depois. Essa dor aguda que não coube ainda, eu acho, no diagnóstico aí da trombose. Não sei se ela teve uma colicite aguda e aí acabou que cursou, né, foi concomitante, um achado adicional, e aí acabou cursando que descobriu essa trombose junto. Tá, ela realmente ela sangrou no local da biópsia, né? Precisou abrir Isso. E fazer provavelmente tratar esse sangramento. Hein? E ficou no hospital, evoluiu bem? Evoluiu bem, pelo que ela falou, ela ficou 10 dias em UTI, que ela foi bem complicado, mas ela acabou evoluindo bem. Bom, se alguém quiser também comentar agora, eu acho que o que a Marina colocou realmente parece ser uma doença crônica, de causa vascular, e quadro agudo mais recente, que eu não sei se ela teve ou não, uma colicite aguda, apesar do comportamento clínico dela parecer uma doença mais péptica, né, que é uma dor em queimação, que piora com a alimentação, e já tem um certo tempo, né, e ela aparentemente endoscopou, não sei se nessa mesma internação, e só apresentava um cordão grosso, 3 médios, e uma gastropatia leve, né? Não fala nada de quadro erosivo, ulcerado, nada nessa endoscopia. Eu acho que nós podemos ir em frente, né, Bruno? Tá joia. Aí, progredindo com a linha do tempo, em 2003, ela foi encaminhada para a gastrocirurgia da escola, e de lá ela foi encaminhada para a gente e para a hematologia também. Em julho de 24, a paciente estava com 48 anos, isso foi cerca de 8 anos depois, ela passou na primeira consulta com a gente. Nessa consulta, ela referiu um quadro de distensão abdominal, uma plenitude pós-prandial associado a náuseas, quando aí ela já conseguiu determinar que era associado à ingesta de determinados alimentos. Repolho, melancia, alguns derivados de glúten e lactose. E referiu também episódios isolados de fezes diarreicas, de odor fétido, enegrecidas, associados à dor abdominal com melhora espontânea. Ela referiu que geralmente ocorria junto da ingestão desses alimentos, que dava essas alterações. Ela também referia uma artralgia assimétrica de tornozelos e punho, de caráter migratório, e também uma dor em porção lombo-sacral da coluna vertebral, por vezes com irradiação para a região proximal da coxa direita. Ela negava o uso de medicação de uso contínuo, negava doença crônica conhecida, negava histórico de trombose venosa profunda, qualquer
coisa do tipo, referia a um etilismo ocasional, tomava uma lata de cerveja por semana e não toda semana, negava o uso de chá e suplementos alimentares. De antecedentes patológicos, o parto cesariano e a esterectomia em 18. Os antecedentes familiares dela. Ela tinha um histórico de neoplasia familiar, o avô paterno neo de laringe, tia neo de útero, tia materna melanoma, e também tinha um histórico de uma tia materna com lúpus eritematoso sistêmico. Aí no exame físico dessa primeira consulta, ela tinha uma obesidade grau 1, IMC de 32,8, aparelho cardiovascular dela sem alterações, PA12/7, igual, membro superior direito, membro superior esquerdo, os pulsos eram simétricos, frequência de 80, do abdômen dela, abdômen globoso, cicatriz cirúrgica no hipocôndrio direito, indolor palpação, tinha um baço palpável a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo, e o fígado também palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito. Ela também tinha eritema palmar, telangiectasia no tórax superior, um edema de uma cruz e membros inferiores, e os pulsos palpáveis e simétricos. Posso passar? Não, vamos ver o que a Marina acha com essa, depois de uma consulta hepatológica. Ai, doutor, bom. Então, a gente já sabe que ela tem essa trombose, né, aí de porta. Agora cabe saber se ela, a relação dessa dor, né, acredito que não seja da trombose, eu acho que ela tenha algo em paralelo, algo, né, que não seja isso, mas avaliar se essa doença hepática que ela já tem, né, avançada, não sei se cursando com cirrose, tem associação ou não com a trombose, se a trombose foi causa, né, da hepatopatia crônica ou se é uma consequência. Como ela tem antecedente de familiar, parece, né, de autoimune, cabe investigar a autoimunidade, pedir um FAM, ela tem essa artralgia, né, corrobora aí um pouco mais para hepatite autoimune, pedir os autoanticorpos, e continuar, né, também investigar a trombofilia, mas eu acho que, por enquanto, ela tem esse NASH, mas, né, que poderia também ser a causa aí dessa doença hepática avançada. Acho que, por enquanto, essas não me expandiu muito, né, de antecedentes a gente já sabia, eu acho que não me expandiu muito além disso. Não, é que eu acho interessante que as suas colocações foram boas, e só pensando na pergunta se quem veio primeiro, né? O fígado doente, fazendo uma trombose, ou se ela tinha uma trombose, e tudo isso é por conta de uma doença, uma trombofilia. Mulher às vezes tem, né? Mas tem estigma de doença hepática crônica, que seria edema palmar. E agora entrou também uma história, que eu não sei se é só pós-colestectomia, de uma alteração de hábito intestinal, distensão, que eu não sei também se ela tem algum grau de intolerância, já que ela refere associação com ingesta de lactose, eventualmente alguma coisa celíaca, porque ela tem... É verdade, doença celíaca também. Então, fica meio para investigar. E eu entendi que, além da artralgia assimétrica, ela tem uma lombociatalgia, que eu também não sei se a gente pensaria em uma sacroileite, alguma coisa. E daí a gente já abriria outras possibilidades de associação, né, com doença inflamatória ou com... Então, é um caso bastante interessante. Começou a aparecer coisa, né, só de sabendo o que ela tinha, o que aconteceu, e agora com a primeira consulta nossa, a gente acabou podendo pensar em mais alguma coisa, né? Acho que talvez um fibroscan ajudaria a diferenciar se essa hipertensão portal, né, é cirrose ou não. Daí ajudar eles. Como a edema palmar é um sinal indireto de hiperestrogenismo, que a gente sempre associa com doença hepática crônica, né? Mas tem mulheres que têm e não tem essa doença, né? Então, só para
pensar um pouco. E agora pensar em alguma coisa do aparelho digestivo, né? Do ponto de vista de explicar distensão e diarreia. Colocar essas outras possibilidades. Gama, você quer falar alguma coisa, Guilherme? Vocês pensaram mais coisas agora com esse acréscimo? Deixa o doutor Guilherme falar. Ela não usava anticoncepcional hora nenhuma, não usou? Não tinha relato. Tá. Foi a única coisa que eu fiquei aqui que da história eu não tinha pescado. É assim, eu acho que um raciocínio que a gente está permeando já desde o início, né? Depois que a endoscopia foi feita e tem hipertensão portal já bem definida, e parecia a suspeição lá atrás com a hepatosplenomegalia, então a gente olhar para essa paciente, uma hipertensão portal, né? Essa hipertensão portal é cirrótica ou é não cirrótica? Né? Essa trombose do sistema porto-mesentérico, né? Associado a uma hipertensão portal não cirrótica, né? Tem uma visão diferente daquela que é a trombose, né? Do sistema porto-mesentérico associado à cirrose hepática. Né? E aí ela vem somando queixas clínicas como essa artralgia, né, migratória de grandes articulações e essa dor no esqueleto axial baixo. Né? Ou seja, ela tem uma queixa de dor lombar e no exame físico a gente não tem nada de significativo em termos de sinais inflamatórios evidentes, né, no exame osteoarticular, mas é algo que ela chama atenção. Né? Surgiu um quadro osteoarticular de grandes articulações com esse componente migratório e a espondiloartropatia. Essa espondiloartropatia, ela é soro positiva ou soro negativa? Aí a gente entraria, né, na necessidade de ter laboratório para caracterizar que não tem autoanticorpos da reumatologia tradicionais, e ela entraria aí na hipótese diagnóstica de uma espondiloartropatia soro negativa. E essa espondiloartropatia soronegativa é doença primária da reumatologia, como espondilite anquilosante, né, como artrite psoriática, que ela não tem nenhum sinal dermatológico, nem de unha, nem de pele, né, Reiter também, porque foge um pouco da história. Então não será que é uma espondiloartropatia soronegativa primária desses grupos tradicionais da reumato, ou isto é uma espondiloartropatia, né, soronegativa, como manifestação clínica de uma doença sistêmica. Então, acho que aí a gente abre duas grandes possibilidades para entender esse reumatismo que surge no curso natural dessa doença. E aí, voltando à pergunta anterior, que a gente fala, essa hipertensão portal é cirrótica ou não cirrótica, o perfil hepático que o Bruno mostrou, o NR é normal, a albumina é normal, ela não tem perda de função, ela só tem transaminases ligeiramente tocadas, uma plaquetopenia da hipertensão portal com esplenomegalia, e aí a Marina chama a atenção da necessidade de uma elastografia, né, o que eu acho essencial, né, nesse momento para clarear raciocínios e fazer com que a gente avance na discussão seguinte, né? Beleza. Alguém quer mais comentar alguma coisa ou podemos ver o que aconteceu? Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Aí, nessa consulta, ela trouxe alguns exames para a gente, que foram feitos no final de 2023. As aminotransferases e as enzimas canoniculares normais, bilirrubina total de 1,6, direta de 0,5, NR de 1,37, uma plaquetopenia, 52.000, e função renal sem alterações. Ela trouxe também algumas endoscopias, de 2018 com 4 cordões varicosos de médio calibre, de 22 também com 4 cordões varicosos, um de grosso calibre, 3 de médio, feito ligadura elástica, e demonstrando gastropatia hipertensiva leve, e de junho de 23, 2 cordões de médio calibre, feito ligadura elástica. Ela trouxe também um ultrassom de abdômen com Doppler, de maio de 23, mostrando um fígado de contornos lobulados,
veia porta não caracterizada, aumento do calibre da artéria hepática, esteatose hepática discreta, colecistectomia e uma esplenomegalia com eixo longitudinal de 19 centímetros e presença de shunts portosistêmicos. Ela trouxe também uma angiotomo de abdômen, que demonstrava exuberante circulação colateral perigástrica, periesplênica e periesofágica, e confirmava a transformação cavernomatosa da veia porta. E ela fez também um fibroscan, em junho de 23, um fibroscan externo, que tinha uma mediana de 6,7, com IQR médio de 28. É a pergunta da Marina. E aí, Marina? O Bruno fez o seu fibroscan. Oba! Bom, corrobora aí para hipertensão portal não cirrótica, né? Agora, investigar, mais uma vez, a causa da trombose, né? Acho que a trombose da veia porta, trombose importante, não sei se ela evoluiu piorando a trombose, ela piorou, né, a plaquetopenia, e aí evoluiu com essas varizes, né, e as complicações aí da hipertensão portal. Bom, a gente lembra que o Dr. Gama conversou, né, essa semana, que quase um terço da hipertensão portal não cirrótica a gente acaba não conseguindo descobrir, né, eventualmente a causa, mas descartando a paciente ela não tem epidemiologia para esquistossomose, e aí ela já tem essa trombose, a gente tem que investigar a causa da trombose. A gente faz principalmente a investigação das trombofilias, mas eventualmente até um terço a gente não consegue descobrir, fica uma trombose idiopática. Eu acho que ela tem um hemograma, acredito que normal, não conseguimos pensar em muito uma causa, uma doença mieloproliferativa. Eu acho que eu fico mais para as trombofilias, que também são plausíveis, pensando que ela pode ter uma doença reumatológica aí associada. Ela chegou a algum momento, chegaram a pedir para ela, em algum momento, proteína S, proteína C? A gente pediu para ela nessa consulta. Eu vou mostrar mais para frente. E o que mais que você gostaria, Marina, além de uma pesquisa de trombofilia? Estou pensando. Gabriela perguntou se não pode ser uma doença vascular porto-sinusoidal. Acho Pode. que é isso, né? Ela doença veno-oclusiva, né? Mas que ela também não tem fatores de risco que ela nunca fez tratamento, nunca usou quimioterapia, azatioprina, né? Medicações que a gente pensa que cursariam com isso. Ela não tem fator de risco, mas eventualmente pode cursar sem a gente conseguir identificar uma causa também, né? A doença porto-sinusoidal. Doutor Du, acrescentaria, Caroline, agora eu posso falar. Oi. Acrescentaria a investigação, como o senhor falou, de doença celíaca, né, que pode ser uma causa, né, também, e hepatite autoimune também, com certeza, seriam causas que daria para ser investigado. Eu acho só que celíaco, pelo menos com 3 endoscopias, talvez eles tivessem visto um duodeno mais na cara de doente, né? E ninguém chamou atenção, mas de qualquer maneira acho que vale a pena. Mas mesmo assim, né, ainda tem muitos casos que, para aparência normal, sem a biópsia, não dá para a gente excluir, né? E principalmente eu acho doença reumatológica, né, também, lúpus, artrite reumatoide, poderiam também levar. A Maria também perguntou da doença celíaca, e eu fiquei pensando, já que, bom, não é porque o Caio está na reunião, se eu também não aproveitaria para pedir para o paciente ir no hospital que ela operou, tentar resgatar a biópsia do fígado e dessa vesícula, né? Mas é mais
mas acho que provavelmente deve ser alguma coisa interessante. Vamos lá, Bruno. Vamos. Bingo, doutor Edu. Aí solicitamos o bloco para revisão da biópsia. Tá? Foi prescrito para ela carvedilol, 325, e solicitados novos exames laboratoriais, sorologias, perfil de autoimunidade, uma investigação aí para investigar as outras causas aí para ela. E também foi solicitado um novo fibroscan para confirmar esse fibroscan externo que ela tinha. Aí, em dezembro, ela voltou com a gente, fez a investigação de trombofilia, tá? Investigação de SAF, os anticorpos não reagentes, hemoglobinúria paroxística noturna também não reagente, fator 5 de Leydig e mutação da protrombina negativos, a dosagem da proteína C e proteína S sem alterações, e também investigada a mutação do JAK2, foi ausente. Também foi investigado condições autoimunes, um FAN não reagente, antimúsculo liso não reagente, IgG e IgM normais, anti-DNA não reagente e o complemento dela normal. Aqui a gente tem alguns desses exames. Foi feito também sorologias das hepatites, apenas o anti-hepatite A total reagente, e o anti-HIV, que eu não coloquei aqui, também não reagente, fator reumatoide também não reagente. E aí ela trouxe outros exames para a gente. Eu acrescentei também os exames de abril, que foram os últimos que a gente viu, só para ficar uma evolução. Ela manteve as aminotransferases normais, canulipulares normais, tem um predomínio da bilirrubina indireta sempre, INR normal, albumina normal, as plaquetas estão baixas, o perfil metabólico dela é normal, apesar da obesidade, e a função renal se manteve normal também. Aí, temos mais um detalhe. Em setembro de 2024, ela apresentou um episódio súbito de uma hemiplegia direita associada a uma hemianopsia ipsilateral, enquanto ela dava aula. Ela falou que perdeu completamente os movimentos à direita, tendo inclusive caído, procurou o atendimento no pronto-socorro, mas teve reversão do déficit após 60 minutos. Lá nesse atendimento, eles optaram por não fazer exame de imagem e deram um diagnóstico de paralisia de Bell para ela. Ela procurou o neurologista por conta própria e iniciou uma investigação com ele do que tinha acontecido. Tá? Ela informou para a gente também que ela passou a fazer uma dieta sem glúten e sem lactose e teve uma remissão completa dos sintomas gastrointestinais. Não apresentou mais dor abdominal, não teve aquela alteração de fezes também, os episódios diarreicos, tá? Ela fez o novo Fibroscan com a gente, que deu uma mediana de 6 e que é remédio de 15, confirmando o resultado anterior. E a gente teve também a revisão da biópsia hepática cirúrgica, que aí eu vou pedir para o Dr. Caio. Bruno, só tem que sair da apresentação. Espera aí. Tá aparecendo para todo mundo? Ainda não, Caio. Aí, não. Agora, ok. Agora você tirou. Saiu de novo. E agora? Agora sim.
Então, só ver se passa certinho. Tá passando? Sim. Vamos lá. Então, foi feita essa revisão, né, da biópsia de 2018. É uma biópsia cirúrgica que foi feita durante o momento, então, da retirada da vesícula. A vesícula não chamou atenção, tem um processo crônico também discreto, não chamou atenção nada agudo na vesícula. Tá? Em relação ao fígado, é uma biópsia cirúrgica, né? Até tinha muito artefato de cautério, mas foi uma amostra boa para analisar. Olhando a reticulina, né, que é a coloração que uma das que a gente usa para identificar a fibrose, olhando o espaço porta, a gente vê que tem uma irregularidade, né, o contorno do espaço porta, a gente vê que tem uma expansão, mostrando que tem um pouco de fibrose, né, depositada nesse fígado, né, então a gente vê essa irregularidade, esse padrão acastanhado, se estendendo além do espaço porta, né, mostrando então que tem uma fibrose portal. Né, até aqui a gente consegue ver que tem essa irregularidade, né, essa expansão de espaços porta. Alguns espaços porta menos, né, outros um pouquinho mais expandidos. Quando a gente olha o HE, né, a gente começa a analisar os espaços porta. Então, tem espaço porta que eu consigo identificar muito bem a tríade portal, né, identifica a estrutura biliar, a arteríola, né, até a parede da arteríola aqui normal, e a estrutura venular. Então, esse espaço porta tranquilo, a gente não vê inflamação. A gente vai para outro espaço porta maior, eu consigo ver, né, a estrutura arterial aqui, as arteríolas, a estrutura biliar e o componente da veia. Também sem inflamação, não me chama atenção. Aí eu começo a olhar outros. Esse espaço porta, que a gente começa já a identificar, né, é um espaço porta um pouco menor do que o que eu mostrei anteriormente. A gente vê que a estrutura da artéria chama atenção um pouquinho a espessura da parede, né? Dá a sensação de ter uma hipertrofia da arteríola. Em relação à estrutura da veia, né, a gente sabe que a veia ela tende a ocupar o maior volume do espaço porta. Aqui a gente já consegue identificar que dá a sensação que a estrutura venular ela está com um tamanho reduzido. Aí a gente vai para outro espaço porta, e é o que chama atenção mesmo, né? A gente vê a estrutura biliar aqui na região mais central, as arteríolas aqui do lado, e a estrutura da veia, né? Praticamente a gente vê, né, quase um colabamento mesmo da estrutura venular, e até mesmo com um pouquinho mais de esclerose ao redor dessa veia, tá? Então chama atenção o acometimento aqui da doença em questão envolvendo a veia. Eu não tenho uma esclerose total da veia, mas eu tenho diminuição que chama atenção do calibre, né, do volume da estrutura venular. E outro espaço porta, a gente também consegue identificar que a estrutura da veia, ela começa a herniar para dentro do parênquima, né? Esse aqui é até um achado que favorece também, a gente pode encontrar no contexto da doença, né? Mas a estrutura venular a gente vê aqui. Quando a gente começa a ter uma visão mais panorâmica, né, olhando aqui, né, a gente vê que tem dá uma sensação de proximidade, né, de região de veia centrolobular muito próximo de região de zona 1, né, de espaço porta. Então, dá a impressão de ter essa aproximação zonal. E olhando o HE, né, a gente vê, ó, tem hepatose que chama atenção um pouquinho o padrão de balonização. Aqui no HE, mas aí a gente vai ver com melhor detalhe na reticulina, dá a impressão de formação de uma estrutura nodular aqui no parênquima. Então eu vejo os hepatócitos, né, a gente vê, né, a periferia desse nódulo, né, regenerativo, a gente vê que tende os hepatócitos aqui, né, da proporção mais externa desse nódulo, até dá uma sensação que eles estão mais retificados, né? Então, essa retificação chama atenção, principalmente nesse contorno, né, dessa estrutura regenerativa, nessa estrutura de hiperplasia nodular. E quando a gente começa a olhar a reticulina, né, voltando para a reticulina, que é uma coloração que eu sempre, né, eu valorizo muito,
porque ela ajuda não só a mostrar a fibrose, né, em espaço porta, etc., mas ela também mostra muita característica do parênquima. Então, quando a gente olha o parênquima aqui, ó, nessa região, né, a gente consegue identificar um esboço de um nódulo aqui, né? Aquilo que eu vi no HE, quando eu venho para a reticulina, mostra bem, né? A gente vê essa extremidade dessa estrutura nodular tendo um aspecto mais plano, né, retificado. Né? Então, essa região e também essa dá a sensação mesmo de esboços nodulares, né? Esboços nodulares do parênquima, né? Uma hiperplasia regenerativa hepatocitária. E também a gente vê que tem algumas regiões que tem um pouco de fibrose pericinusoidal, mostrando que são alterações já de cunho mais crônico, não é uma coisa tão aguda assim. E o parênquima em geral, a gente vê um ou outro foco de esteatose, né, não me chama atenção, eu dei até menos que 5%, então não me chamou atenção, né, até mesmo para graduar, né, tem um pouquinho de balonização. E em relação, então, à revisão de 2018, eu deixei como uma discreta fibrose portal associada a foco de hiperplasia nodular regenerativa hepatocitária. Então, esses achados, né, a gente favorece muito doença vascular porto-sinusoidal ou venopatia portal obliterativa e esclerose hepatoportal. Então, ficou esse o diagnóstico final. Dúvidas? Então, essa foi a biópsia de 2018. Então, você vai voltar para contar o que aconteceu, Bruno? Vou. Só um minutinho. Então, aí com esse resultado da revisão da biópsia, a gente conseguiu chegar, né, à hipótese da doença vascular parto-sinusoidal, né, a venoplatia portal obliterativa, a hiperplasia nodular degenerativa, a ausência de cirrose, né, ela dá substrato para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. E agora, os próximos passos é a gente conseguir definir se é uma doença primária ou se existem condições associadas, até condições precipitantes dessa doença. E então, o desfecho desse caso, nessa última consulta, agora da semana passada, nós otimizamos a dose do beta-bloqueador, de carvedilol, 6,25 duas vezes. O neurologista que ela procurou externo iniciou simvastatina para ela, devido ao quadro de AIT, optou por não iniciar AS, por conta da plaquetopenia. A gente solicitou para ela uma ressonância de crânio, a gente está investigando a causa desse AIT que ela apresentou, afastar a vasculites. E optamos por solicitar antitransglutaminase IgA, mais a dosagem do IgA, para afastar a doença celíaca, visto que ela teve essa melhora com a restrição alimentar e tudo mais. E, a partir desses exames, considerar solicitar uma nova endoscopia com a biópsia da segunda porção do duodeno. Beleza. E é isso. Ficou bem bonito. Bruno, Caio também fez um diagnóstico. Agora a gente vai ouvir o professor Delma falando dessa entidade que eu tive a oportunidade de ler um capítulo que ele escreveu. Vamos lá, brevemente, esse caso é mais um caso interessante, né? E parece que vai ser o título da tese do Caio, né?
doutora Lúcia sugeriu a ele fazer um estudo, né, anátomo-patológico e correlações clínicas, né, se possível, para a doença vascular porto-sinusoidal. Essa é uma doença que cada vez mais a gente busca, né? É uma doença que agora ela está muito bem categorizada dentro das doenças hepáticas, né? E hoje a gente busca cada vez mais, né, documentar melhor esses diagnósticos, né? E aí, na doença vascular porto-sinusoidal, a gente tem essa história natural que se confunde com muitas doenças hepáticas, né? O paciente chega com transaminases tocadas, alterações das enzimas canaliculares, e aí, com ou sem hipertensão portal, né, a ideia de que a doença vascular porto-sinusoidal é uma doença, né, que obrigatoriamente tem hipertensão portal não é correta, né? A gente geralmente faz o diagnóstico nessa fase da hipertensão portal, porque os pacientes ficam, né, ao longo do tempo correndo, buscando diagnósticos, e finalmente, quando vem a hipertensão portal e a gente divide ele no grupo do cirrótico ou não cirrótico, e aí ele cai nesse grupo não cirrótico, a biópsia hepática vem e um patologista como o Caio acaba encontrando esses dados, né, histológicos que são essenciais para o diagnóstico. Mas a gente tem que lembrar que essa doença ela está no universo dos diagnósticos diferenciais de aminotransferases e enzimas canaliculares, né, cronicamente elevadas, de diagnóstico difícil, em que você inclui uma série dos diagnósticos habituais que a gente costuma colocar nesses pacientes, e aí, né, a biópsia hepática acaba se tornando imperativa e, principalmente, né, nessa fase, esse caso ele é muito interessante porque ele vem, como a maioria dos casos, né, com hipertensão portal já estabelecida, e a gente olha para o FibroScan. Esse FibroScan ele é muito sensível para a gente, né, pensar nessa possibilidade, porque ele acaba entrando no diagnóstico diferencial das hipertensões portais não cirróticas, né, e um FibroScan com menos de 10 kPa nesses pacientes é o que a gente espera encontrar. E dentro desse conceito de uma hipertensão portal não cirrótica, a gente vai excluir as causas comuns, né? Epidemiologia de esquistossomose, imagens que não são sugestivas de esquistossomose, e a biópsia hepática vem trazendo, obviamente, né, esses dados aí que o Caio já brilhantemente descreveu. Então, essa é uma condição nova, a gente pode dizer nova e muito melhor caracterizada nos últimos anos, né? E a terminologia mais adequada para ela agora né, doença vascular porto-sinusoidal, e a complicação natural é a hipertensão portal e suas complicações. Por que ele trombosou? Não é porque 30% a 40% desses pacientes, na fase de hipertensão portal, cursam com trombose, né? E a pergunta que a gente sempre faz é: essa trombose ela é secundária à hipertensão portal ou ela é, né, a doença primária que levou à doença vascular porto-sinusoidal? E aí a gente inclui as trombofilias nos diagnósticos diferenciais, e a gente já fez isso, né, naquele momento quando a gente procurou fator 5 de Leiden, né, proteína C, proteína S, mutação no gene da protrombina, né, inclusive foi feita mutação JAK2, e talvez aqui de todo esse perfil que foi solicitado de trombofilias, talvez a mutação JAK2 não fosse necessariamente, né, incluída nessa investigação, até porque a gente vê que é uma paciente com uma hipertensão portal cursando com plaquetopenia, né? E na mutação JAK2 esses pacientes tendem a manter plaquetas normais, né, ou até acima dos valores de referência na vigência de uma hipertensão portal, dizendo que ali tem uma doença, né, proliferativa medular, justificando aquele conceito das síndromes mieloproliferativas. Aqui, talvez a mutação JAK2 não é tão necessária, mas, de qualquer forma, está ali no cenário da busca das trombofilias, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal, o que, né, chama a atenção é essa investigação de uma paciente com alterações crônicas de enzimas, num fígado que no ultrassom não tem características de cirrose, numa elastografia que vem invariavelmente abaixo de 10 kPa, a biópsia hepática vem e as características da doença vascular porto-sinusoidal se manifestam e tornam-se, portanto, diagnósticos. Na sequência é buscar, né, procurar, se possível, os fatores etiológicos. Aí o que eu acho interessante nessa paciente, porque a gente já viu que ela não tem, né,
as doenças trombofílicas, procurou-se autoimunidades, e ela não tem também, o FAN é negativo, né, alguns autoanticorpos negativos, ela não tem nada para síndrome de Turner, e a gente tem que lembrar que doenças genéticas como fibrose cística e síndrome de Turner fazem parte dessa busca quanto ao diagnóstico etiológico, né? Não há drogas implicadas previamente, né, como azatioprina, como sextilguanina, ciclofosfamida, bleomicina e tantas outras drogas, né? Então a gente vai tirando aqui vários cenários que poderiam corresponder a uma possível etiologia dessa doença vascular porto-sinusoidal, e aí a gente se depara, não é, com as doenças hematológicas, e aí as neoplasias mieloproliferativas não preenchem critério, ela tem plaqueta baixinha, doenças mieloproliferativas cursam com trombocitose, não é, cursam com alteração de outras linhagens, não é, do hemograma, numa fase mais proliferativa da doença. Esferocitose é uma outra causa, e ela não tem anemia, né, que pudesse levantar a suspeita de uma condição anêmica primariamente, desencadeadora dessa situação. Anemia plásica muito menos, porque ela só é plaquetopênica, ela não é pancitopênica. E das doenças intestinais, que a gente lembra sempre como possibilidade de doença vascular porto-sinusoidal, a gente lembra das doenças intestinais inflamatórias e da doença celíaca. E nesses dois grupos, a doença celíaca, ela é muito sensível, né, para se colocar nessa possibilidade do fator etiológico, do diagnóstico etiológico para a doença vascular porto-sinusoidal. Por quê? Porque ela tinha sintomas gastrointestinais que melhoram prontamente e efetivamente quando ela faz uma dieta isenta de glúten. E se a gente olhar a doença celíaca, a gente já teve um caso aqui anteriormente de doença vascular porto-sinusoidal, cujo fator etiológico ficou como doença celíaca, né, bem marcado nos autoanticorpos, na biópsia da segunda porção do duodeno, e com a isenção do glúten, essa paciente evoluiu de forma maravilhosa em relação aos sintomas, né, gastrointestinais, e até melhorou o perfil enzimático dela, né, no curso da dieta isenta de glúten. Nesse caso aqui em particular, a gente vê que essa paciente, né, suponhamos que ela tenha doença celíaca como pano de fundo para, né, esse diagnóstico aí, atrativo de doença vascular porto-sinusoidal. Será que a doença celíaca poderia responder pelas manifestações clínicas, né, extraintestinais que ela tem? Ela tem um quadro de artralgia, de grandes articulações, com um componente de espondiloartropatia soronegativa, né? E a gente, quando vai ver as manifestações, né, extraintestinais da doença celíaca, está lá o reumatismo de grandes articulações, está lá o envolvimento da articulação sacroilíaca, com acometimento bilateral das sacroilíacas, né? Então, esse é um componente clínico que não estranharia-se, né, quando se pensasse na possibilidade de doença celíaca nesse conjunto aí do diagnóstico dessa paciente. E a outra é a manifestação neurológica, porque ela fez um quadro súbito, né, de diplopia, nistagmo, e eu não sei se isso foi uma hemiparesia, uma hemiplegia, eu não sei se isso foi uma ataxia, não há uma descrição muito clara do que ela fez, não é? Mas a gente sabe que a doença celíaca, ela também é uma doença neurológica, e a ataxia do glúten, não é, muito classicamente bem descrita, né, nesses pacientes. Então eu fico me perguntando, será que o reumatismo, será que as manifestações neurológicas não podem, não é, ser atribuídas à doença celíaca, e ela, não é o pano de fundo de tudo isso que a gente está vendo? E aí é que a gente vai, né, aprofundar mais um pouquinho essa investigação para poder, né, correlacionar se de fato a gente tem aí mais um caso de doença vascular porto-sinusoidal, cujo fator etiológico é a doença celíaca, né? Então, eu acho que dentro desses diagnósticos etiológicos possíveis, a gente busca, não é, a maioria deles com muita facilidade, não é? Não há uma dificuldade grande, né, em relação ao diagnóstico etiológico das doenças reumatológicas, né? Lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, artrite reumatoide, né? Eu acho muito pouco provável, porque a história clínica difere muito do comportamento dessas doenças reumatológicas.
a gente já tem ali autoanticorpos solicitados e o FAM é negativo e mais de 98% dos pacientes com lúpus são FAM positivo, né? Então, acho improvável que esse conceito caminhe por essa sequência desses diagnósticos diferenciais. Eu ficaria mais com a possibilidade de uma espondiloartropatia soronegativa secundária, por exemplo, a intolerância ao glúten. No conjunto de tudo isso, né, a doença vascular porto-sinusoidal faz parte desse espectro. E aí, se a gente, né, enveredar por esse diagnóstico e concluir que de fato é doença celíaca, a gente depois informa tudo isso a vocês. Mas é um caso muito interessante e eu acho que a mensagem que fica sempre é: se você tem enzimas cronicamente elevadas, enzimas hepáticas cronicamente elevadas, né, cujo diagnóstico, né, fica difícil, né, e você exauriu ali esses diagnósticos tradicionais, né, tem uma elastografia com uma mediana abaixo de 10 e uma biópsia hepática torna-se imperativa nesse momento, né? Então, o diagnóstico pré-hipertensão portal, né, ele também pode ser feito, obviamente, né, e os achados são os mesmos que o Caio descreveu, e quando já tem a hipertensão portal, aquele conceito, essa hipertensão portal é cirrótica ou não cirrótica? A elastografia vem e diz é não cirrótica, né? Você busca, né, diagnósticos etiológicos diferenciais para esse paciente, mas a biópsia hepática continua sendo mandatória. E aí o patologista, né, experimentado como o Caio, chega e diz: olha, aqui tem, né, critérios para venopatia portal obliterativa e isso é doença vascular porto-sinusoidal. Em relação a essas complicações trombóticas, a gente não tem, obviamente, indicação precisa de anticoagular todos esses pacientes, até porque a anticoagulação na trombose porto-mesentérica, ela preenche os critérios recomendados ali por Baveno, né? Ela precisa ser sintomática, oclusiva, se estender para a veia mesentérica ou esplênica, né? Nesse momento, ela não tem, né, indicação, e ainda que tivesse indicação lá anterior, né, ela teria por um tempo determinado e não por anticoagulação mantida a longo prazo, a não ser que o fator etiológico estivesse entre as trombofilias que a gente buscou e não encontrou, né? Então, acho que é isso. Mais um caso, a gente já tem aí, eu acho que pelo menos, né, uns 6 ou 7 casos de doença vascular porto-sinusoidal, uns 3 já foram discutidos anteriormente aqui, esse é o 4º, né, de uma doença muito interessante e que a gente vai ver mais e mais. Boa, Gama. Gama, eu acho que uma pergunta da Gabriela você já respondeu, em relação à anticoagulação. Sim. E o Bruno, eu acho que também não teve nenhuma evidência de que pudesse ter alguma coisa aguda nessa trombose na angiotomo, né? Era coisa bem crônica, né, Bruno? Sim, nos exames antes da internação e até dessa internação dela já mostram sinais de alteração crônica. Tá. O Rogério achou muito bom ter feito uma biópsia por agulha, porque conseguiu ver um bom material, né, Caio? Então, o que eu ressalto aqui é que nem sempre biópsia cirúrgica é boa. O ideal para a gente fazer o diagnóstico de doença vascular desse calibre, que tem um envolvimento portal, a gente tem muitos espaços porta, né? O ideal mais de 20. Aqui foi bom porque foi a amostra em cunha, só que tem que ter cuidado muito em amostra de cunha, porque às vezes é muito subcapsular, ou às vezes o cirurgião faz com cautério, o parênquima queima muito. Até no caso aqui, acho que eram 3 fragmentos, um deles tinha muito artefato de figuração, aí acho que tem que ter um pouquinho de cuidado. Às vezes a cirúrgica ajuda no contexto vascular, ela ajuda bem, mas o patologista sempre prefere a biópsia por agulha. Caio, o tamanho, não é de 20 milímetros ou mais e a presença de pelo menos 10 espaços portas são critérios, né, que o grupo que estuda a doença vascular porto-sinusoidal coloca como, não é, ideal para que o patologista traga, né, essas coisas todas que você descreveu aí no anátomo patológico. Porque, como ela tem um comportamento às vezes muito heterogêneo, então você começa a procurar achados, né? A gente prefere até mais do que 10 espaços porta para você dar esse mesmo, né, confirmar o diagnóstico. E qual foi o diagnóstico do outro patologista? É uma curiosidade, então, porque na realidade nós temos um ótimo patologista que avalia tudo e que deu esse diagnóstico. Mas é uma biópsia de 2018. E o que veio de laudo de diagnóstico na biópsia de 2018?
também sugeria a mesma coisa? O que foi encontrado na outra? Acho que sim, Gama, não me lembro de cor. Porque isso é uma coisa importante, né? Porque, na verdade, foi o que sim. o tema falou, a gente precisa do patologista, né? Então, Eu não lembro, Cibele, porque assim, a gente pediu a revisão para o Caio, No ano passado. porque a biópsia era externa, não lembro exatamente, e aí a gente ficou com o laudo do Caio, né, e não olhou para o laudo anterior, né? Eu não lembro exatamente, e Bruno talvez, lembra, Bruno, da primeiro laudo? Eu até solicitei para a paciente, eu entrei em contato com ela para pedir o laudo anterior, mas ela não tinha. Ela falou que ela não conseguiu tirar os exames da internação. Eu só consegui pelo resumo de alta aqueles que eu coloquei. Sim, sim. porque depende do patologista fazer o diagnóstico, né? Eu acho que sobrou agora, Gama, para você responder para a Marina. Sim. Por que essa senhora teve dor abdominal e precisou ir para o pronto-socorro? E o cirurgião ficou confuso e fez uma colecistectomia que não, aparentemente, como o Caio falou, não parecia estar agudizada. Eu não sei se essa dor abdominal, não é? Eu acho, quando o Bruno começou a falar, depois eu fiquei tentando fazer uma correlação temporal, não é? Porque assim, quando ela vai para o pronto-socorro e ela, por conta de uma dor abdominal mais aguda, é que ela tem aquele PCR de 130 e poucos, né? E as enzimas um pouco tocadas, né? Eu não sei se naquele momento houve coincidência, né, da trombose, né? Porque aí poderia justificar tudo, a dor abdominal aguda, PCR elevado, esses pacientes fazem uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, então essa busca por trombose porto-mesentérica, ela deve entrar no diagnóstico diferencial, né, de todos os pacientes que chegam no pronto-socorro com dor abdominal aguda, sem características específicas, como aquela que é da pancreatite ou da colecistite, que nem a gente estava falando hoje, o Antônio chamou muito bem a atenção da porfiria aguda intermitente, né, dores abdominais, né, agudas, né, de difícil diagnóstico, né, quando você faz uma propedêutica adequada e faz um bom exame físico, enfim, né, e não tem diagnóstico, você tem que pensar na possibilidade de porfiria aguda intermitente e olhar para o laboratório que foi feito e e se você se deparar com uma hiponatremia ali, aquilo é mais um dado, mais um gancho para você levantar aquela suspeita. Aqui, essa paciente chega com dor abdominal aguda e aquele momento do laboratório é um laboratório inflamatório, né? Um PCR muito alto, leucocitose de 18.000. Será que naquele momento ela não fez uma trombose? Né? Porque faltou amilase, faltou lipase, né? E depois a imagem, eu não sei se aquela imagem da trombose que o Bruno descreve coincidiu, né, com o ultrassom daquele momento da dor abdominal que levou ela ao pronto-socorro. Foi, Bruno? Tá fechado, Bruno. Aquele ultrassom é um exame anterior à internação. Anterior à internação, mas não é um exame do dia que ela foi no pronto-socorro com dor abdominal aguda. Não. Tá, entendeu? Porque quando ela faz aquele exame anterior à internação, ela já tinha cavernoma, né? Sim. E aí o cavernoma, ele se forma 30 dias ou mais depois de um evento trombótico. Ele não é tão crônico como a gente imaginava, ele pode ser agudo, mas geralmente ele se forma 30 dias ou um pouco mais depois de um evento trombótico. Então, talvez, né, aquilo tenha coincidido com uma trombose porto-mesentérica. Fica aí a possibilidade, mas é o que eu mais traria de próximo, né, a esse quadro da dor abdominal, com a correlação com o laboratório e com esse exame de imagem, porque a colecistite aguda a gente viu que ela não fez, né? Ela não tinha sinais de colecistite aguda. A dor abdominal, né, da possível, né, doença celíaca, ela não é essa dor, né, aguda de PS, né? Então acho que ficaria mais pela trombose. Não sei se todo mundo concorda. Retrospectivamente sobra para a trombose. Né? Bom, agora, se isso for, se o diagnóstico etiológico for doença celíaca, a gente vai abrir um espumante para o Bruno tomar e nós dois vamos beber água, doutora Eduardo. Bom, gente,
Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, da Gabriela. Para solicitar a sorologia para celíaco, quanto tempo vocês pediriam para a paciente voltar com glúten para realizar o exame? Não entendi a pergunta. É que ela está considerando que se você tiver numa dieta isenta de glúten, os anticorpos do glúten vão... 6 semanas, ativar. 6 semanas. 6 semanas seria o mínimo necessário. Você liberaria glúten durante 6 semanas para repetir os anticorpos. Repetir não, para fazer a primeira vez. Fazer isso. Bom, gente, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, mas eu vou agradecer bastante o Bruno, que preparou esse caso, o Caio, que mostrou que a gente tinha que ver, e o Gama, que domina essa doença que tão chata, que cada vez que a gente vê, a gente às vezes nem lembra o que significa. A pergunta lá, o DVPS da Gabriela. E a Eunice, né, por estar sempre organizando nossos eventos aqui. A Marina, que participou com suas considerações, então acho que a gente pode jantar, né, gente? É um caso para a Jana, hein, Gama? Também. Exato, Depois eu fiquei pensando assim, poxa, a gente podia ter convidado a Janaína para falar sobre manifestações sistêmicas da doença celíaca. Então, gente, boa noite, bom jantar. Obrigado, boa noite, até a próxima. E até amanhã no ambulatório. Isso, Tchau. tchau. Boa noite. Obrigado, Caio. Obrigado, Bruno.